Então, eu quero ratificar a vocês, em primeiro lugar, que somos abençoados, todos os que aqui estamos presentes. Este é um evento histórico. Somos abençoados não apenas os que estamos aqui presentes, isto aqui é uma dignidade, mas são abençoadas também as pessoas que serão influenciadas através deste evento, né? Bom, compreender o Suddha-dharma Mandalam, me parece que a palavra-chave é Dharma, né? O Dharma é a fonte única, uma só fonte, né? De onde derivam e se originam todas, mas todas, absolutamente todas, as operações e transações do universo inteiro, né? Uma única fonte, na qual se originam todas as operações e todas as transações do universo. Agora, operações e transações, elas só podem ser percebidas se alguém as executar. Se não tiver executores, não há nem operações e nem transações. E quem são os executores? Os executores são todas as entidades do universo. O Suddha-dharma Mandalam é um grupo de executores muito específico, de seres além de humanos, que moram nos Himalaias. Esse é o Suddha-dharma Mandalam, né? Além disso, né, nós vamos falar então que tipo de execução que o Suddha-dharma Mandalam faz deste único Dharma, né? Mas o Dharma opera e faz transações através de todas, absolutamente todas as entidades. Através do Sol, emitindo seus raios e fornecendo vida ao seu sistema, mantendo os planetas em suas órbitas, nos reinos da natureza, através dos minerais, incentivando e promovendo que os minerais busquem a sua perfeição através de métodos geométricos e cristalinos. Opera através dos vegetais, incentivando e promovendo que os vegetais aspirem ao sol, né, e recebam do sol e transfiram esse sol através de elementos químicos à natureza. Opera e faz transações pelo mundo animal instintivamente, né, promovendo e incentivando que cada um dos animais faça a sua animalidade, faça o que ele sabe fazer, né? Cada um no seu nicho específico. Aí quando chega a humanidade, aí complica tudo. Vai ter um capítulo para falar só dos seres humanos, porque essa é uma grande complicação, porque enquanto planetas, enquanto minerais, enquanto vegetais, enquanto animais, esta operação é inconsciente, é automática, né? Então não precisa se preocupar. O leão, quando sente fome, não precisa se preocupar, né, com o que ele vai comer. A gente já é uma história complicada, é com quem vai comer, o que vai fazer, se tem quilos a mais, se tem quilos a menos. Já é um mundo muito mais vasto. Então, opera automaticamente até o reino animal. Quando chega ao reino humano, já não é mais automática a operação, né? Já não é um processo que você diz, ok, vou
deixar que a vida me leve. A vida não leva a nenhum lugar o ser humano. O ser humano tem de entrar com a sua parte aí, aproveitando a fonte de onde derivam todas as suas operações e todas as suas transações. O único Dharma, o mesmo Dharma dos animais, o mesmo Dharma dos vegetais, o mesmo Dharma de todo o universo, o mesmo Dharma da hierarquia. É uma única fonte. Esta é a questão crucial para entender. É uma única fonte, mas cujas operações podem ficar tão diversificadas e tão segmentadas que, para nós, especificamente, em que o Dharma não opera automaticamente, fica muito confuso de entender esta noção de unidade. Esta noção de unidade nos é muito, muito difícil de assimilar, porque ela não é algo que surge espontaneamente em nossa mente. Ela é aprendida, esta noção de unidade. Né? E por quê? Porque no mundo humano, o Dharma pode operar em duas direções. Ela opera num sentido material, que é o que se chama de Prakriti Dharma, e num sentido subjetivo, abstrato, que é o que se chama de Atmiya Dharma. E cada quem faz a sua versão com essa duplicidade, porque como não há esta noção de unidade vindo espontaneamente pelo fato de sermos humanos, né, o que nos cabe é cada um tentar fazer a sua própria versão. O que acaba parecendo que o Dharma, pelo menos no mundo humano, seja o que em gramática portuguesa se chama de oxímoro. Oxímoro é uma palavra difícil, mas é um conceito muito interessante na gramática, porque gramaticamente é a apresentação de um paradoxo, né? Como dizer água seca, né? Ou espírito material, ou matéria espiritual. Né? E o Dharma se apresenta assim para nós. E o oxímoro é uma versão gramática portuguesa em que, uma vez apresentado o paradoxo, cada quem o resolve como pode. E como está dentro da sua capacidade, do seu entendimento, e do seu estudo, do seu alcance mesmo, do seu alcance de percepção. Né? Então, o que a gente chama de mundo, né? O processo mundial, é a coleção de todas estas versões que se alimentam de um único Dharma. Mas é uma coleção de versões que, apresentando-se assim a nossa percepção, desafia qualquer capacidade de entendê-la. Porque faz conviver situações que não tem como conviver através de uma lógica, porque não são aceitáveis. Esta é a capacidade do oxímoro, né? Apresentar a convivência de elementos que supostamente não deviam conviver, como água seca. Né? Não existe a água seca, mas pode-se falar da água seca. Então, é capaz de existir esta água seca também. Pelo menos na imaginação, a imaginação já foi desafiada a tentar entender o que é a água seca. E quando a gente entra nesta busca espiritual, a primeira questão que se apresenta diz, não, deve ter algo muito errado neste mundo, não é possível. Para que a ideia que inicialmente nós fazemos de espiritualidade, né, que seja algo bom para todo mundo, né, e que consiga estabelecer a melhor convivência possível, para nós diz, não, isto aqui está fadado ao fracasso, nunca vai dar certo esta convivência.
É impossível. Então, o que vamos fazer? Vamos começar o processo de eliminação. Então, vamos tirar este, que com certeza este não tem nada a ver com o Dharma, vamos tirar aquele outro, que também não deve ter nada a ver com o Dharma, e no fim, fazendo esse trabalho de exclusão, com certeza vamos ficar sozinhos, né? Porque só a gente é que está certo nessa última instância, porque é a própria versão a que vale. E por quê? Bom, não é a minha, é a dele também, a dele, a dele, a dele, a tua, e ninguém vai se entender. Porque o ardor que motiva a gente ter certeza que essa versão é a única, especial, e a que cobre todo o universo, e vem da mesma fonte. Vem de um único Dharma. Então, estes dois movimentos do Dharma, que são os básicos, dos quais se compõe o processo mundial, então se volta ao mundo material. E se voltando ao mundo material, pela sua própria natureza, o mundo material é feito de segmentações, diversificações e separações. A separatividade impera no mundo material. Então, pela sua própria natureza, este movimento, que é alimentado dharmicamente, e que nos faz sentir essa certeza de que a versão que nós construímos da realidade é a melhor de todas, e que, como resultado, faz que vivamos em conflito constantemente, porque não há um processo de convergência neste Prakriti Dharma, só há um processo de divergência. Por isso, apesar de ser dármico, este processo é chamado de adharma. Mas não porque não exista dharma neste processo, senão porque, pela sua própria natureza, ele só incentiva a divergência. E, como o Dharma é único, para conhecê-lo, nós precisamos a convergência e não a divergência. Então, por uma questão de descrição do seu processo, acaba sendo chamado de adármico. E quem está no processo adármico, que são milhares, milhões de pessoas convencidas de que a realidade é única e exclusivamente a sua própria versão, e de que não existe, então, nenhuma possibilidade de unificação deste mundo, resulta numa ideologia que espontaneamente surge, que diz, não, então o mundo é isso. Qualquer ideia de convergência e de unidade é uma viagem na maionese. Vamos excluí-la, vamos dizer isto não existe, todos os que buscam isto estão completamente equivocados, estão perdendo tempo, não tem nada para fazer, o mundo é a matéria, a vida começa, se distribui e termina uma vez que a forma material termina. Qualquer outra ideia de que haja um princípio oculto, velado, que unifica e que traz alguma percepção deste Dharma único, isto melhor, não vamos nem entrar nesse tema. Agora, lembrem-se do seguinte, nós chamamos isto de adharma, e muito bem chamado, mas não deixa de ser dármico. Isto também. Esta é uma das operações do universo. A outra operação do universo se apresenta a nós, humanos, na busca interior. Então, nós sabemos, participando aqui, que o que buscamos interiormente é perceber o Dharma que está dentro de nosso próprio coração. Mas até chegar lá é possível que demoremos muitas vidas. Enquanto isso, vamos fazendo buscas interiores, e nessas buscas interiores, nessa orientação
da consciência para o Atmiya Dharma, né, vamos encontrando diversas escolas, diversos métodos, diversas viagens, diversas imaginações, diversos conceitos, né? Mas em todos eles vai surgindo a ideia de que, então a verdade do Dharma está dentro. Isso quer dizer que o mundo material é falso e é uma ilusão. Então, vamos acabar com o mundo material. E aí, castigamos o corpo, fazemos um monte de coisas, paramos de pagar as contas, né? Acabamos com o casamento, tudo. Derrubamos absolutamente tudo que diga respeito a este processo mundial material. E aí se estabelece um novo conflito, como se já não tivesse conflito suficiente, né, pelo mundo ser divergente na orientação da consciência Prakriti Dharma, já tem absoluto conflito, se estabelece então um conflito entre os que se orientam materialmente e os que se orientam espiritualmente. E uns não se entendem com os outros porque ambos dizem que o outro é falso, que o outro está errado, que o outro é completamente ilusório. Os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Mais um oxímoro para vocês. E vão se acostumando com isso. Por que estão certos? Estão certos porque cada um recebe o ardor do Dharma para lhe autorizar a dizer que esta visão é a visão. Está certo os dois. E os dois estão errados porque nenhum dos dois busca a visão completa. Só busca a visão parcial e estaciona na visão parcial. E aí errou. Afortunadamente, graças ao Suda Dharma Mandalam, há uma outra orientação. E esta é uma orientação que, graças à exteriorização da hierarquia, há exatos 100 anos, vem aceleradamente tomando forma. E aí onde entra todo o trabalho que está sendo executado. Esta terceira orientação, a material, se chama Prakriti Dharma. A espiritual, podemos chamá-la assim, se chama Atmiya Dharma. A terceira é o Suda Dharma. É a orientação da consciência que, esgotada e cansada de viver em conflito, né? Porque tem conflito pela divergência, aí tem conflito entre os espiritualistas e os materialistas, só tem conflito para viver. Então, chega um momento que enche e que cansa isto. E quando cansa, o que a gente busca? A gente busca equilíbrio, a gente busca harmonia, a gente busca pelo menos ter uma visão imparcial do que está acontecendo, porque começa a perceber, sim, este está dizendo coisa certa, este materialista. Está dizendo algumas coisas que procedem, que são verdade. Né? E este espiritualista também está dizendo coisas certas. São coisas muito importantes, mas por que não se entende? Então, para entender tudo isso, é que há um Dharma dedicado, né, a que nossa consciência se oriente à busca de um ponto de equilíbrio, de um ponto de harmonia, e no ponto de harmonia que comece a incluir todo este panorama de diversidades que desafia qualquer entendimento que a gente possa ter dele. Nunca teremos, né, esse entendimento. E nesta busca de equilíbrio é que surge, então, a doutrina. Porque
esta harmonia, este equilíbrio, é a conquista de uma qualidade mental que só através da meditação se consegue, que é a equanimidade. E a mente não quer saber disso. A mente gosta de balada, a mente gosta de se divertir. Le gusta el jaleo a la mente. Nada más que esto le gusta. Ela quer saber de muitas coisas ao mesmo tempo. Quer saber disso. Então, naturalmente, ela não tem esta assimilação de que haja uma unidade permeando o universo. Esta ideia precisa ser inserida na mente, precisa ser plantada na mente. E depois de plantada, precisa ser cultivada na mente. Não é apenas dizer, já li aí, realmente o universo é uma coisa só, ok, acabou aí. Não, precisa fazer um trabalho de constantemente trazer para a mente a apresentação, de ideias cada vez mais inclusivas de unidade que sejam assimiláveis e que sejam razoavelmente inteligentes, que a mente não é burra. A mente é um instrumento da inteligência, então tem de lhe apresentar ideias bem inteligentes. Então, esta ideia da unidade é o bhavana. E este bhavana é apresentado, através de estudos, através de diversas formas, através da arte, inclusive, através das diversas correntes da ciência, ultimamente, com estas coisas que ninguém entende, como a física quântica, teorias da relatividade, que só 3 ou 4 pessoas no mundo são capazes de entender, e entendem só elas, porque não sabem comunicar o que elas entenderam. Mas está aí, está chegando. A ideia da unidade vem sendo plantada. Eu, como Jnanadatta, planto isso todos os dias. Escrevo as colunas de astrologia todos os dias. E são 600.000 pessoas que leem isto todos os dias. E esta ideia da unidade, então, vai sendo... Olha, você quer saber a história? Quando esse trabalho de escrever horóscopo caiu no meu colo em 1986, afortunadamente eu estava apertado, tinha de pagar a faculdade, então eu aceitei, porque senão não teria aceito, porque era um trabalho degradante. Todo mundo achava que era a pior coisa do mundo. Nos meios astrológicos diziam, não, ninguém mais vai falar com você. Isso é. E aconteceu isso, evidentemente. Banido das escolas de astrologia e tudo, porque isso era uma coisa que só charlatão escrevia. E aconteceu o seguinte, ninguém nasce sabendo como escrever uma coluna de astrologia. Não tem escola que diga, não, a escola se escreve assim, você aprende, você lê as outras colunas e diz, ok, então é assim que se escreve. E o que acontecia? As outras colunas de astrologia, desde sempre, são escritas no sentido pracrítico, divergente, cada quem é cada quem, cada um é cada qual, vamos fazer isso, hoje é isto, amanhã é aquilo, e não tem concatenação uma coisa com a outra. Então, em 6 meses eu já tinha me enchido de fazer esse trabalho, não aguentava mais, porque era um trabalho muito árduo, todo dia ter que escrever uma coisa que nem eu estava acreditando muito, que eu estava escrevendo. É verdade, uma confissão que eu já passei. Então, o que aconteceu? Desculpa, mas não sei se todos sabem que o Oscar Quiroga, ele escreve a coluna do Estado de São Paulo, o jornal do Estado de São Paulo de astrologia. Ele é super famoso e conhecido nessa área. Mais celebridade que famoso. Então, o que aconteceu? Em 6 meses, cansei. Cansei, eu disse, ou eu devolvo isto,
ou eu escrevo do jeito que eu imagino que tem que escrever isso aqui, e se pegar, pegou, se não pegou, já me livrei disso. Também, né? Aí, claro, então, que primeira coisa que vem, vamos falar da unidade, vamos falar do Suddha-dharma, mas sem assinar Suddha-dharma, né? Anonimamente. Anonimamente não, eu coloquei meu nome, mas sem oficializar. Este é um lugar do jornal onde se lê sobre o Suddha-dharma. Então falei, vamos ver até onde me toleram nisso aqui. Estou até hoje escrevendo. Isso quer dizer que a ideia do Suddha-dharma, a ideia, o conceito da unidade, ele está preparado para ser entendido. Que não é um alien, que não é algo estranho a nós. Pelo contrário, é algo que desejamos assimilar. É algo que não apenas estamos preparados e propensos, senão que ansiamos nos nutrir diariamente com esta ideia da unidade. E que isto pode ser feito cada quem com o seu trabalho. Não é? Cada quem aproveite seu trabalho, né, com o seu ofício, e se dedique a disseminar a ideia da unidade, porque um dos três elementos fundamentais para não apenas superar os tormentos, né, porque a ideia dos espiritualistas, a ideia dos materialistas é sempre solução final, final solution, vamos tirar estes aqui e ficamos só nós, né? Sempre exclusivo. Não, o Suddha-dharma é para incluir todo mundo, mesmo que seja o caminho mais difícil. E é o caminho mais difícil, é o caminho mais complexo, mas é o que temos, né? Porque no mundo humano se estabelece a decisão de orientar-se intencionalmente na direção desta unidade. Não é um processo automático. Por isso que é árduo no início. Primeiro porque o lugar onde se assenta a consciência é na mente. Então o trabalho é mental. Para que o trabalho seja mental, tem todo um trabalho inicial, né? Onde, neste segundo, são todas as técnicas, tudo que vocês possam usar, absolutamente tudo. Não tem nada proibido. Suddha-dharma não proíbe, não é uma doutrina de proibições. É uma doutrina de aproveitamento do que está disponível, né? O terceiro Mahavakya tudo é necessidade. Se as coisas existem, elas existem porque é uma necessidade que as faz existir. Não existem aleatoriamente, elas respondem a uma necessidade. Então, o mundo como conhecemos, por mais que desafie nosso entendimento, ele é uma necessidade. Porque é assim que se opera o Dharma, todas as operações e transações no mundo humano são assim. Acostumem-se com essa ideia, não pensem que vai existir um mundo como a New Age, imagina, né, que vai ser fantástico, assim, tudo, né, todo mundo dando tapinha nas costas do outro e tal. Quem sabe um dia, né, mas nesse dia talvez não seremos mais humanos. Porque no mundo humano o sistema e a operação se dá por harmonia através do conflito. Somos o quarto reino da natureza. Então isto corresponde ao quarto raio de manifestação, né? O quarto raio de manifestação é harmonia através do conflito. Então tem conflito incluído. Mas há Suddha-dharma. Há a possibilidade de operar e fazer transações em equilíbrio e em harmonia, com equanimidade. Só que para chegar lá tem que entrar na escola e fazer tudo o que é preciso
que parte dessa escola, as diretrizes principais, graças ao Dharma que se opera através da hierarquia, do Suddha-dharma Mandalam, né? Que é uma das formas de se operar este Dharma, é através do governo do mundo, da hierarquia. Há um sistema de governo. O Ishvara tem uma metodologia de governo, e este é o seu ardor de operação. Faz isto porque sente vontade de fazer, porque se não sentisse vontade, nada disso acontecia. Sente vontade porque o Dharma opera através de si. Afortunadamente, outra forma de operar o Dharma na hierarquia é, de vez em quando nós fazemos muita bagunça aqui, começamos a esquecer da unidade, vem em pessoa. Uma parte do Ishvara vem em pessoa, né? Como Avatara-dharma, de tempos em tempos. E a gente leva de uns 2.000, 3.000 anos para entender o que aconteceu e o que falou. E a história humana é isso. A história humana é isso. É o que a gente interpreta entre uma vinda de um avatar e outro. Esta é a história humana. A história humana não são as conquistas militares, as descobertas científicas, não, é o que a gente consegue interpretar entre um avatar e outro. E já quando começou a interpretar um, é porque já chegou a hora de vir outro. Porque já começou a divergir e discutir demais, já não está se entendendo de novo. Entende? Então aí precisa vir mais um. Além do que, se ele mesmo, se o Ishvara não se envolvesse, isto está no Bhagavad Gita, né, o Krishna disse, se eu mesmo não me envolvesse, né, o mundo deixaria de operar, porque perderia a sua razão, não veria mais motivação, né? Então, há uma opção, que é pelo equilíbrio. Está disponível, né? Inserir a ideia da unidade é fundamental. Em doses homeopáticas, todos os dias, um pouquinho. Todos os dias, um pouquinho. Seja através do canal que seja, né? E cada quem, em seu ofício, disseminar também. Né? Porque a ideia da unidade sobrevém junto com a questão de que não é exclusivamente minha esta ideia da unidade. Dá vontade, pelo seu próprio aspecto dhármico, dá vontade de compartilhar esta ideia da unidade e de proteger outras pessoas desta balada da diversidade que não acaba nunca, né? Parece uma daquelas raves que não acaba. E já é meio-dia e continua tocando como se fosse meia-noite. E não para. Né? E dá vontade de proteger. E o karma, então, de encontrar técnicas, de encontrar métodos, porque a história de aproximação, né? O nosso objetivo como humanos, que é o Brahmopassana, né? A aproximação, a percepção, não é nem a percepção, vejam só que não é nem a percepção do divino, é aproximar-se a perceber o divino e já está bom. Já está bom aproximar-se a perceber o divino. E é nosso objetivo como humanos. Quando nos conseguimos aproximar o suficiente, ok, resolveu, já está bem. E com a ideia da unidade bastante bem assimilada, e com técnicas de preparação, sejam físicas, sejam espirituais, sejam o que for, mas enquanto todas estejam dirigidas e orientadas para quê? Para que nós não tomemos partido pelos materialistas e nem pelos espiritualistas, que nós sejamos sudas, que estejamos em equilíbrio. E estar em equilíbrio não quer dizer ser uns blasés, assim. Não, é extremamente intensa a experiência de estar em equilíbrio.
muito, muito intensa, de um regozijo que não se consegue de outra maneira. Se consegue em equilíbrio, em harmonia, e pela influência que este estado de consciência irradia. Tudo para preparar-se para a meditação, porque é meditando que a gente chega. A tudo isto nós chamamos, nós não, a tudo isto a hierarquia condescendentemente nos deixa chamar de yoga. Mas é uma condescendência da hierarquia, tudo isto, porque tudo isto são as preparações que nós fazemos para perceber o yoga. O yoga é a garantia, que é a terceira manifestação do Dharma na hierarquia, garante que o universo é que a unidade é protegida e que a unidade é a realidade. Este é o yoga. E tudo se arraiga nesse Supremo Yoga. Só que se arraiga. As flores, as folhas, os ramos, os galhos estão longe, estão arraigados lá, mas estão longe. E a gente fica se divertindo e a mente ajudando a essa diversão. Então, voltar, fazer todo esse processo é meditação. É a meditação. E a meditação e a hierarquia nos oferecem, então, os sistemas de meditação mais eficientes. Meditem com forma. Então, absorvam da forma que vocês sejam mais devotos. Em primeiro lugar, se coloquem mentalmente na posição e na atitude de absorver, dessa forma que tem todos os atributos mais elevados e mais formosos, absorvam, porque é uma transferência. Toda aproximação ao Dharma é uma via de duas mãos. O esforço que nós fazemos para nos aproximar do Dharma, o Dharma também faz para se aproximar da nossa percepção. É lei. Por isso que se chama de Dharma de lei. Mas eu resisto a traduzir Dharma como lei, porque eu tenho notado que a palavra lei é uma palavra muito ruim para nós. É uma palavra já que vem com punições, que vem com proibições, que vem com restrições. Então, de início, traduzir Dharma como lei já estraga 3 meses de estudo, só para explicar que não é bem essa lei, que é outra lei. Mas é por quê? Porque há em nós um conceito muito ruim arraigado de lei. Mas lei, acontece que lei, na sua essência, é apenas a descrição de como as coisas funcionam. Olha, o mundo opera assim. Assim é que são as coisas. Isso é lei. É lógico, você sai da lei, vai vir alguma coisa, Não tem como não acontecer. Mas não é porque seja intrínseco da lei punir, proibir e limitar. Muito pelo contrário. Se a lei é o que oferece o combustível para que tudo exista, absolutamente tudo. Então, se você existe, mas na sua essência a lei não proíbe nada. Mas acontece que se você, como ser humano, quer entender qual é a operação real, pura e eterna, que não muda com o tempo nem com o lugar, que é igual aqui nos confins da galáxia de Andrômeda, então vai ter de entrar nesta linha, que é a linha do equilíbrio, a linha da harmonia, e vai ter de lutar contra tudo o que já funciona e que opera de tal maneira em nós mesmos, impedindo que essa percepção se estabilize
e se consolide. E aí vem o trabalho de vidas, de encarnações, de encadernações ao longo do tempo. Mas é possível. E somos ajudados porque o Dharma opera através do Shuddha Dharma Mandalam como um desejo de servir a nós e de incentivar-nos, né? E de remover obstáculos, porque não vieram numa nave extraterrestre. Foram humanos também. Passaram por tudo que nós passamos. Então, do outro lado de lá, dizem... Continue, porque o caminho é esse. É um caminho muito cheio de confusão, muito cheio de divergências, cansaço terrível de tanto conflito e desentendimento, mas há a oferenda, né? Não apenas de ajuda em termos constantes, né, no caminho, como de uma doutrina, né, que, de uma forma muito simples, tão simples que óbvia, né, mas que para nossa mente é muito difícil de assimilar, porque ela não quer saber disso, ela quer saber de que o meu lado seja o vencedor. E de que eu tenha razão, né? Todos queremos ter a razão, né? Todos queremos ter a última palavra numa discussão. Não tem última palavra. Está mais sabido do que pela prática. Nunca ninguém conseguiu a última palavra. Nunca. E nunca conseguirá, tampouco. É um objetivo impossível, né? A última palavra, se é que há, é consolidar a convivência de absolutamente tudo, por mais difícil que seja. Né? O Shuddha Dharma é real. E é uma orientação que, apesar de ter estado disponível desde sempre, né, se tornou aceleradamente mais disponível para todos. Né? Antes talvez era disponível apenas para privilegiados, para pessoas mais avançadas. Agora não tem mais isso. Não tem casta, não tem diferença de sexo, ainda tem, né, por uma questão da inércia apenas, né? Mas não como instituição que se fundamenta na realidade. Né? Tem grupos aqui, tem elementos comportamentais, né, muito arraigados, que são fruto da inércia, mas não tem futuro. O futuro é cada quem o que quiser estabelecer contato com a hierarquia e o que quiser, por cansaço e por ter se fartado, né, do conflito do mundo, entrar num caminho de equilíbrio, vai chegar ao Shuddha Dharma. Vai chegar. Porque se abriram as portas. E as portas continuam abertas, ninguém fechou nenhuma porta. Pode, por nossa incompetência, acontecer que as linhas sucessórias se interrompam agora, né, que depois grupos se coloquem contra outros grupos, mas o que tem de novo nisso aí? Não tem nada novo. Isso aí é mais do mesmo. Mais do mesmo. Com isso, com o Shuddha Dharma não tem nada a ver com isso. Por isso eu falei no início, nós somos abençoados por participar deste evento, porque este evento é um concílio. Né? Cada quem aqui apresenta a sua visão, uns dirão uma coisa, outros dirão outra. Nenhum de nós está completamente certo, nenhum de nós está completamente errado, cada quem tenta fazer o que pode, dentro do seu ofício, porque tem de lidar não com duas orientações de consciência, tem que lidar com três agora. Tem que viver a sua vida mundana, pagar as suas contas, tem que viver a sua vida espiritual e ainda tentar encontrar um equilíbrio para tudo isso e transmitir, porque uma vez que se entra na ideia da unidade, já não se é mais uma entidade isolada.
Já é uma entidade que irradia uma influência que atrai e convida outras pessoas para ingressar.